agradecendo a Deus, nosso Pai, primeiramente, por estarmos aqui e também cumprimentando os nossos internautas, aqueles que nos assistem pela internet. Senhor da vida, eis-nos aqui mais uma vez, na busca da iluminação espiritual, a luz que vem de cima, a assistência espiritual dos nossos benfeitores, o patrono desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, e toda a equipe que o assessora. Naturalmente é um trabalho de muita responsabilidade e eles sempre nos antecedem aqui na tarefa. Inclusive na vibração, no passe, e durante a palestra também, as pessoas que estão bem concentradas no tema aproveitam a abertura para preencher aquilo que está faltando no equilíbrio da pessoa, na saúde. É um momento apropriado para os espíritos nos abraçarem, nos envolverem como irmãos que somos. Que o Senhor da vida nos abençoe, envolvendo também o nosso querido amigo orador, Luiz Armando de Freitas Ferreira, que nos brinda com a sua palavra nesta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom dia. É com o coração repleto de alegria que estou de volta a essa abençoada casa, nesse dia tão especial, onde esse sol maravilhoso saúda a chegada da primavera do hemisfério sul da Terra, Deus queira que seja uma primavera sem grandes transtornos de chuvas demasiadas, mesmo calor excessivo, para que a gente possa sobreviver. Então, na realidade, nós temos a incumbência de falar um pouquinho sobre a mensagem número 25 do livro Pão Nosso. Pão Nosso, certamente vocês que são estudiosos sabem que faz parte de uma série iniciada em 1949 pelo Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, onde o benfeitor procurava analisar versículos do Novo Testamento, O primeiro foi Caminho, Verdade e Vida, depois veio Pão Nosso, Vinha de Luz, mais à frente veio Palavras de Vida Eterna, depois mais à frente veio Bênção de Paz, que lançou aí o GEM, daqui de São Bernardo como editora, E por fim o Ceifa de Luz, que é um livro que ficou perdido lá na FEB durante muito tempo, e nos anos 80 foi lançado, completando essa série muito interessante, A mensagem número 25 baseia-se num versículo 15 do capítulo 4 do Evangelho de São Marcos. Curiosamente, eu estou acabando de ler um livro que sugiro vocês conhecerem, que foi, na realidade, recebido através de uma grande e devotada trabalhadora lá de Sacramento, dona Corina Novelino, que foi aluna do Colégio Allan Kardec, que foi fundada pelo Eurípides Barçanufo lá um pouquinho antes dele morrer, E que era uma revolução nos processos de ensino vigentes no país, Segundo informações, o Eurípides foi o Lavater, que é um personagem que está presente lá em comentários que Allan Kardec fez na Revista Espírita, até porque o Kardec apoia-se numa iniciativa interessante do Lavater, que estudou a fisionomia, que é a capacidade de analisar o comportamento e a personalidade da pessoa pelos traços fisionômicos, Evidentemente, isso foi contestado, foi discutido, virou polêmica, e hoje muito pouca gente leva em consideração,
mas isso teria sido uma das inspiradas ideias do Eurípides Barçanufo reencarnado, que depois de Eurípides volta justamente no livro Ave Cristo. Ele é um personagem daqueles que estão ao redor do irmão Corvino, né, que é o nosso querido Quinto Varro, que assumiu a identidade, justamente o irmão Corvino verdadeiro, que era um grande inspirado palestrante da mensagem do Cristo, e que na realidade a caminho de Cartago acaba sendo vítima de um homicídio em lugar do Quinto Varro, que era um marido traído, cujo o infiel, que na realidade arrastou a esposa dele para a queda, era um primo dela, né? E na realidade, quando o Quinto Varro toma conhecimento desse episódio, vai procurar o irmão Corvino, na descrição que está lá no livro sensacional do Emmanuel, que transcorre, eu acho que no ano 177 da Era Cristã, e ali ele acaba se confortando com a mensagem do Cristo, de uma certa forma discorrida pelo irmão Corvino, que a caminho de Cartago pede carona no navio que Quinto Varro vai até aquela localidade, acho que no norte da África, e levando uma relação de cristãos que deviam ser dizimados, né? Porque até o ano 350, pelo que a história registra, cristão era matéria-prima para os circos romanos, né? Era um alimento para leões, era exercício para gladiadores, né? E o Quinto Varro recebe a incumbência, mas na verdade o cidadão que encomendou a ele levar a mensagem a Cartago, na verdade era o próprio amante da mulher dele. E o objetivo era eliminá-lo, né? Contratou um jagunço lá para fazer o serviço, e na realidade, a meio caminho, o Quinto Varro está lá olhando o luar na beira da embarcação que o conduzia até a cidade onde ele ia, e aproxima-se dele um cidadão que estava no mesmo barco e disse que estava ali para dizer a ele que tinha sido designado para eliminá-lo. Mas como esse cidadão, que era um matador profissional, tinha uma dívida de gratidão com o pai do Quinto Varro, ele o poupara. Em seu lugar, matou o velhinho que estava na cabine do navio em que ele estava acomodado, que era o cidadão que pegou carona, que é o nosso amigo cristão, né? O irmão Corvino, que nós vamos descobrir no século XX com Chico Xavier, no livro sensacional do Arnaldo Rocha, que é o livro Diálogos com Chico Xavier. Vamos descobrir que o irmão Corvino não é outro senão quem? Dr. Bezerra de Menezes, o patrono dessa instituição maravilhosa, né? Que tem umas histórias também incríveis, né? Porque através de Chico Xavier, além dessa existência como o irmão Corvino, ele vai ressurgir numa outra narrativa sensacional também, que está num livro intitulado Ascensão e Queda da Casa de Benefícios, que fundamenta-se numa mensagem que o Dr. Bezerra transmitiu a um grupo lá de Niterói, que na realidade é a expansão do trabalho que o Dr. Bezerra de Menezes inicia com a criação do Grupo Espírita Regeneração na cidade de Niterói, logo após a sua conversão ao Espiritismo, não é? E que parece que na época em que o Dr. Bezerra ainda estava em ação, nunca teve uma sede. Ele funcionava de favor numa sala emprestada de uma outra instituição. E na realidade o que acontece é que o centro sobreviveu ao longo do século XX. Nos anos 50 se aproxima de lá uma médica que na realidade faz uma revolução, transforma aquele pequeno centro que agora já tinha uma sede, né, em Niterói, numa potencial grupo de ação social, com a construção de hospital, de asilo de velhos, de trabalhos com gestantes. E essa moça chamava-se Celina, se não me falha a memória, né? Ou Ceres, que na realidade tinha uma relação daquela época com o nosso irmão Bezerra de Menezes, nos anos 500 mais ou menos da Era Cristã, né? Na realidade, Bezerra de Menezes, pelo grupo que começou a frequentar lá Uberaba, e eu acho que um pouco antes Pedro Leopoldo, Dr. Bezerra disse que quando o grupo Regeneração completasse um século, ele contaria os ascendentes espirituais da instituição. E é muito interessante porque essa data chega, né, e ele vai
construíram uma mensagem longa através de Chico que se transformará num livro que você só encontra agora, porque, infelizmente, muitos livros importantes do século XX foram, na realidade, publicados por editoras improvisadas. E esse livro hoje está no Google, chama Ascensão e Queda da Casa de Benefícios. E aí o Dr. Bezerra vai dizer que naquela existência ele era um patrício, lá um cara cheio da grana, convertido ao cristianismo, e que na realidade resolve dividir seu patrimônio com os familiares e pegar uma parte do dinheiro e numa das áreas da cidade de Sete Colinas, que é Roma, ele vai construir uma instituição para ação social em função de viúvas, de personagens mutilados nas guerras tão insensatas que existiam na época, e vai denominar essa casa Casa de Benefícios. Acontece que na mesma cidade havia um patrício também, um jovem, que casou com uma de duas gêmeas, uma que é representação do bem e outra representação do mal. A que casou com ele, com quem teve um filhinho, esse filhinho ficou doente e desaconselhada, ou melhor, talvez mal informada pelos médicos esculápios da época, ela viu que o menininho ia morrer. Então, por conta de uma influência de uma serva, ela vai procurar o irmão Parmênio, que era o construtor e dirigente daquela instituição, que é o Dr. Bezerra numa nova existência, não é? E lá ela vai ser assistida, a criança vai ser assistida. Como anoiteceu, o Dr. Bezerra, o irmão Parmênio, pede que ela permaneça lá naquela noite, não é? Abrigada, para não enfrentar os perigos da cidade. E nesse ínterim, o marido dela, que tinha ido a negócios numa outra localidade com seus soldados, retorna à sua casa e, mal influenciado pela irmã gêmea, que tinha muito ciúme da moça, não é? Ele acaba reunindo os seus soldados, vai até a Casa dos Benefícios, é impedido de entrar porque já é madrugada, mas ele cerca a instituição, ateia fogo naquilo lá, mata todo mundo, inclusive a mulher e o filho. Quando no plano espiritual a ex-esposa toma conhecimento do autor daquela tragédia, ela diz que antes que essa era terminasse, que a era cristã que está acabando, não é? Ela retornaria para reconstruir a Casa dos Benefícios. E ela é a médica que em 53, 52 assumiu o comando daquela instituição, transformando-a num grande polo de assistência aos mais necessitados espiritual e materialmente, não é? Então, essa foi uma segunda existência citada do Dr. Bezerra, mas tem uma outra antes. E ela está no livro que eu estou acabando de ler, que sugiro que vocês leiam, A Grande Espera. A Grande Espera é um livro que foi recebido entre 55 e 56 pela dona Corina Novellino, uma mineira, né? Presumo que é parente do Dr. Tomás Novellino, que o meu irmão certamente conheceu, lá de Franca, que criou uma obra social também maravilhosa, e uma fundação, né, que tinha uma fábrica de sapatos para reunir recursos para manter a obra social dele. Franca, falei o quê? Eu não falei, né? Falei Franca. E o Dr. Tomás Novellino, pai da Alcione, que foi grande amiga nossa lá na Casa do Caminho, que por sinal vai completar, a instituição completa 53 anos agora, dia 3 de outubro. Ela nasceu em 3 de outubro de 71. Na realidade, logo depois que o Chico Xavier se mostrou na televisão e tirou o espiritismo de trás do muro, né? Que a partir de 71, na cidade de São Paulo, principalmente na região da Vila Mariana, começaram a florescer muitas instituições que funcionavam em garagens, em salas de jantar, como o próprio grupo Casa do Caminho, que funcionava na residência da dona Regina de Barros Moura, uma mulher lá de Bica de Pedras, próximo a Jaú, que na realidade, depois de perder o único filho que ela teve consanguíneo, ela se aproxima da federação. Era uma daquelas médiuns exuberantes, né, que existiram aí no século XX, como a dona Marta Galego Tomás, que era muito amigo dela, que é vizinha da Casa do Caminho, hoje a dona Martinha também desencarnada, né, e que fizeram parte do colegiado de médiuns da federação, que tinha assim médiuns exponenciais, sensacionais, médiuns que chegavam perto de você, assim como a dona Regina, e como uma simples menção da sua data de nascimento fazia uma descrição de você, como às vezes você nem sabia que você era daquele jeito, né?
era como a dona Regina era, que naturalmente atemorizava alguns, como eu, antes de conhecê-la mais proximamente, porque trabalhei com ela durante alguns anos, até 1985, quando ela desencarna. Então a dona Corina vai receber um livro, não é? Mediunicamente, ela foi abrigada lá na instituição do Eurípides, antes dele desencarnar, se torna professora do Colégio Allan Kardec, onde ela trabalha praticamente até o fim da vida quase. Vai fundar uma instituição em Sacramento que abrigava 100 crianças, vamos imaginar isso nos anos 30, 40, 50, né? Que é uma coisa assim inimaginável, né? E a dona Corina também tinha as suas atividades mediúnicas lá em Sacramento, na instituição que foi fundada pelo nosso Eurípides Barçanufo. Esse livro, A Grande Espera, na realidade vai contar a história de Marcos, que é o autor do texto que o nosso irmão Emmanuel destaca do capítulo 4, versículo 15 do Evangelho de São Marcos, que é uma passagem muito bonita. Mas voltando só para concluir a história da Grande Espera, nós vamos ver o Marcos, que era filho também de um patrício romano, que amava muito seu filho, até que um dia o seu filho adoece muito, e o pai, assim, percebendo que podia correr o risco de perder aquele garotinho, ele pergunta para o menino o que ele queria que o pai fizesse, porque ele faria qualquer coisa para que o filho saísse daquela situação em que estava. E aí o menino pede que ele liberte todos os escravos que estavam a serviço da sua propriedade. Ele havia prometido, não podia se recusar. Liberta e sabe que vai enfrentar grandes problemas com o centro do poder, porque os escravos não lhe pertenciam, pertenciam ao Estado. Então ele tinha que prestar contas ao imperador, que logo ficou sabendo da história. Então, sabendo que ele ia para a roça, né? Para a roça quer dizer, ia para a terra dos pés juntos, ao prestar contas para o imperador, ele pega os 2 filhos, entrega para uma serva, que parte na direção de uma área indicada, que era um núcleo de ação dos essênios, não é? O líder dessa região essênia era quem? Dr. Bezerra de Menezes naquela vida, para mostrar que ele já era cristão muito antes dessa existência que começa em Riacho de Sangue, lá no interior do Ceará, e floresce mesmo, cresce no Rio de Janeiro, durante a formação acadêmica de medicina, sem recursos, né? E, na realidade, escrevendo uma página maravilhosa na história do Brasil. E depois, a partir de 1900, de uma maneira mais intensa, no plano espiritual, liderando uma legião de espíritos que, em 1953, se reuniram para prestar uma homenagem ao Dr. Bezerra, né? E o Divaldo conta até que estava presente nessa ocasião, o Chico também, e o Chico contava que, na realidade, o nosso Dr. Bezerra recebeu de Celina, uma assessora de Maria de Nazaré, justamente a sua carta de alforria. Pelos serviços prestados durante todo aquele tempo em nome do Espiritismo, que é a revivescência do cristianismo, ele tinha sido liberado para partir na direção de outras aventuras aí pelo espaço, pelo cosmos, onde ele pudesse avançar nos seus processos evolutivos. Muito sensibilizado em lágrimas, segundo a descrição, ele pede para que ela retorne a Celina, agradecendo a homenagem, aquela concessão que foi feita, mas ele pedia para ficar mais 150 anos por aqui, porque ele tinha muitos familiares aos quais estava ligado, que ainda permaneciam em situações de grandes penúrias e provas e expiações, né? E certamente deve ter sido assim, porque ele continua aí liderando essa legião imensa. Segundo informações, eram mais de 1000 em 1953, né? E aí o livro lá vai contar a história do Marcos, que é o filho daquele patrício que vai ser abrigado nessa instituição, né? E que vai a caminho de lá, não é? Onde a serva vai com os 2 irmãos. Ele vai ser juntado, esse grupinho de 3 pessoas, a justamente um outro personagem que no futuro vai escrever também uma história bonita na história do Brasil. Acredito que seja um daqueles grandes missionários que vieram para, digamos assim, abrir o caminho para o espiritismo florescer e crescer, né? E esse irmão é o, segundo informações do livro, é o Carbar-Schutel, né? Então, Bezerra, mais Carbar-Schutel, mais o Marcos, né? O Chico disse à dona Corina que naquela narrativa estava o próprio Eurípides.
não é? Então, na realidade, é um momento muito bonito, porque o Marcos ele foi um predestinado a organizar esse evangelho, já que ele teve um contato com Jesus que materializou-se a ele e a justamente o líder Essênio, e que dá-lhe algumas instruções na narrativa Grande Espera, não é? O Eurípides vai voltar no futuro, naquelas desistências que citamos, né, lá no Ave Cristo, e mais à frente ele volta também aí dentro da área do cristianismo que está começando, e lá mais à frente vem como Lavater, né, que já citamos há pouco. Mas a narrativa do Emmanuel, ela parte justamente de um momento mágico, né? Imaginemos que fosse um dia ensolarado, maravilhoso como esse. Jesus está provavelmente às margens do lago de Genezaré, sentado de um barco, e começa a falar àqueles que o acompanhavam, que começam a se multiplicar, e vai crescendo aquele grupo. E é o momento no capítulo 4 em que Jesus fala sobre a parábola do semeador, não é? Que é uma parábola muito bonita, acredito que todo mundo aqui já tem de memória, mas ao final dela ele diz assim: e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Então, na realidade, o Emmanuel, na sua narrativa, vai falar que essa mensagem iluminatória, né, do Cristo, de Deus, seja lá qual for, ela nos chega de mil modos. Chega através da conversa com um amigo, chega através de uma leitura que façamos, seja através de uma palestra que ouçamos, né? Mas, na realidade, embora ela nos, de uma certa maneira, alcance superficialmente, que é o que está acontecendo aqui agora, na realidade ela não chega a se aprofundar, enraizar no nosso coração. E logo vem o Satanás, que representa naturalmente as imperfeições que ainda nos caracterizam, e também as influências negativas, porque muito mais do que nós sabíamos antes, a partir do Espiritismo, que é a terceira revelação, como Kardec fala lá na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Deus tinha mandado lá, primeiro, a mensagem de Moisés, ou através de Moisés, que para ajudar aquela legião que o seguia, e talvez aqueles que viessem na continuidade, cria uma imagem de Deus humanizado, castiga, que persegue, que muitas vezes pune os seus, digamos assim, filhos, não é? Jesus veio 1500 anos depois e reformulou esse conceito. Vai dizer que Deus é o Pai nosso, que é incapaz de dar uma pedra a um filho que pede um pão, dar uma serpente a um filho que pede um peixe. Esse é o nosso Pai, não é? E mais à frente vem o Espiritismo, 1900 anos depois, para nos falar que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. É uma ideia um tanto quanto abstrata, difusa para a nossa mente, é talvez aí um pouco acanhada, mas mais à frente, lá dentro da própria contribuição de Kardec, na Revista Espírita, acho que é de 1867, ele vai fazer uma abordagem fantástica sobre Deus, não é? E ele cria ali uma expressão que eu acho assim definitiva, para mim pelo menos, né? Que Deus é a ideia que nós materializamos conforme a nossa materialidade. Quanto mais nós vamos nos desprendendo das sensações que ainda nos animam, nos motivam, nos empurram às vezes para as quedas, e vamos nos iluminando e vamos nos espiritualizando, mais nós vamos sentindo Deus, porque ele não será naturalmente visualizado, não é? Ele é sentido. Então, na realidade, nós somos privilegiados. Representamos aqui uma minoria inexpressiva da espécie humana na Terra nesse momento. O Espírito Emmanuel, em 1955, respondendo a perguntas dos invariavelmente críticos, né, e dos mal-humorados, ele vai ser abordado numa entrevista que vai ser reproduzida num jornal da época e depois vai ser reproduzida na Revista da Boa Vontade, que acho que é só eu e o meu irmão ali que lembramos o que é isso, que era uma revista fantástica, tinha uma tiragem de 100 mil exemplares, irradiava-se por todo o país,
E, na realidade, nasceu a partir de uma mensagem mediúnica que um cara, que era um jornalista, que era um radialista, que era um cara que fazia adaptações dos livros de Arthur Conan Doyle, o médico inglês, que na realidade criou um personagem que se imortalizou chamado Sherlock Holmes, que era uma figura assim extraordinária, né? E o Conan Doyle, ele na realidade perde um filho na Primeira Guerra Mundial. E abaladíssimo com isso, o médico, né, não tem outra referência na época, hoje os médicos também não têm muitas referências, não querem saber disso, né, mas graças a Deus tem uma geração chegando aí, não é? Que vai fazendo a diferença, um Sérgio Felipe de Oliveira, um Paulo César Frutuoso. Outro dia eu descobri o Caio Abujade, que é um grande especialista na questão do autismo, da esquizofrenia e do TDAH na infância, tem uma clínica lá no Rio. Se vocês um dia tiverem tempo, curiosidade de ver um cara que é o cara, entrem no YouTube e procurem lá palestra do Dr. Caio Abujade em Portugal, 7 anos atrás, falando sobre o autismo e dando-nos realmente uma ideia muito interessante sobre o que é, não é? Esse processo que é uma avassaladora situação que atinge a humanidade toda. Segundo os dados apresentados lá, o autismo foi diagnosticado pela primeira vez em 1960. Era 1 para cada 20 mil. Na virada do milênio, era 1 para cada 100. E hoje está 1 para cada 33 que nasce é autista. São 82 tipos de autista. Chico Xavier tinha se pronunciado sobre isso enquanto estava encarnado, dizendo que o amor da mãe é o remédio principal a ser utilizado. O abraço, não é? Antigamente descobria-se o autismo a partir dos 4 anos, hoje recém-nascido já se sabe que a criança terá esse problema. E só o amor realmente pode resolver. Chico Xavier falava na leitura que a mãe tem que ter um tempo assim de dedicação muito maior para com essas criaturas que trazem esse transtorno psiquiátrico, né? E o Dr. Caio Abujade, repetindo o que, segundo disse o Dr. Sérgio Felipe, lá da aclimação do Instituto Pineal Mind, Caio Abujade. Eu demorei para guardar o Abujade, né, porque é um nome assim estranho, né? Mas deve ser descendente de talvez árabes, qualquer coisa parecida. E não é, embora a clínica dele seja no Rio, ele não é carioca, porque ele não tem aquele sotaque típico de carioca, meio cheio de S's, né? Então é muito bom ouvi-lo, porque ele vai partir na sua palestra falando da epigenética, né? Que é uma variação, uma derivação da biologia, que a partir, acho que dos anos 80, ganha um grande, talvez, desenvolvedor nos conceitos chamado Bruce Lipton, que vai construir um livro, que eu sugiro que vocês leiam, se puderem, que vai falar sobre epigenética e qual a relação, porque a biologia que sustentou durante muito tempo a ideia de que o cérebro da célula, nós temos 300 trilhões de células no nosso corpinho, divididos, especializadas, renováveis, não é? E ele disse que a biologia considerava que o cérebro da célula, que é um micro-universo mesmo, né, ele estaria no núcleo. Só que a epigenética veio dizer que não está na camada que envolve a célula, né? E ele vai avançar nas suas considerações, ele vai explicar como é que é o cérebro de um autista, né? Mostrando que o hemisfério direito entra numa verdadeira ebulição quando a criança é tocada, quando a criança ouve uma palavra mais firme, quando ele vê aquilo que está sensibilizando-o. Porque a biologia não. Existe hoje a corrente da ciência que vai estudar justamente a nossa realidade essencial a partir da concepção, né? Existe no YouTube também uma palestra de um pediatra, que é uma verdadeira sumidade, que não é espírita, que foi reitor da USP, reitor da Unicamp, sei lá, foi o escambau aí, trabalhou na França. E ele vai apresentar-nos a ideia de que desde a concepção até mil dias de vida, nós estamos construindo quem seremos no futuro. Por isso que desde a fase gestacional até esses 1000 dias,
está, de uma certa forma, construindo-se a identidade nova do ser que está voltando. Ele não fala em voltando porque para ele a vida começou na concepção, né? Porque ele é materialista. Mas nós somos privilegiados e por isso, graças à terceira revelação, nós não sabemos espíritos carregando um corpo, não um corpo carregando um espírito. Nós viemos do passado trazendo cargas de culpas, já que o Kardec apresenta lá no Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, do livro Céu e Inferno, ele apresenta lá justamente esse código, vai dizer que depois que você chegou no mundo espiritual e caiu a ficha, porque demora um pouco de tempo para você perceber que você já era no mundo de onde você traz tantas lembranças recentes, né? Na realidade, o que vai acontecer é que você vai mergulhar no remorso. Do remorso você vai para o arrependimento, e do arrependimento vai para o desejo de voltar e reparar os erros que cometeu. Isso está no Código Penal da Vida Futura. E na realidade, Kardec baseia-se nos depoimentos que foram coligidos lá na Sociedade Espírita de Paris, que compõem a segunda parte do Céu e Inferno. São 62 depoimentos, e o Kardec era realmente muito didático, porque ele reúne cada tipo de morte, mostrando as revelações que esses seres, através de médiuns diferentes, trouxeram lá na sociedade. Do cara que foi vítima de homicídio, do cara que foi vítima do suicídio, do cara que foi vítima da doença degenerativa, do cara que foi vítima da morte natural. Todos vão contar como é que chegaram lá. Curiosamente, ninguém chega da mesma forma. Nós temos a mesma porta de entrada, mas a de saída será diferente. E estaremos, segundo Chico Xavier diz no livro inesquecível, Chico Xavier, invariavelmente dentro de casa de novo. Porque a maior parte dos que morrem, Chico fala em 80%, livro inesquecível Chico Xavier, que foi publicado aqui pelo GEM, nós vamos ver que 80% de quem morre não vai para lugar nenhum. Depois que acordou, não é? Porque às vezes você parte dessa para outra dormindo. Chico Xavier tem um conjunto de mais de 1.100 mensagens de 600 autores em obras construídas, distribuídas nas editoras satélites, que graças a Deus entregaram o patrimônio lá para a FEB, porque na realidade aquelas editoras iam desaparecer como os seus donos e fundadores desapareceram, tirando o Dr. Caio, que sobrou aqui do GEM, pessoal do ID, que tem uma infraestrutura melhor. Esses livros todos iriam se perder, aos quais ninguém presta atenção, a não ser que perca alguém, como muitos encontraram nos Jovens no Além, no Somos Seis, em uma porção de obras interessantes, né? A certeza de que a vida não terminou para aquele que caiu da moto, para aquele que tombou o carro, que capotou o carro, que morreu de morte natural. Chico Xavier deixou aí um acervo de informações que infelizmente nem os espíritas conhecem, mas que precisavam conhecer, para ter cada vez mais a certeza de que a vida não termina com a paralisia do cérebro, né? Eu aprendi no meu tempo de ginásio, sou dessa época ainda, que nós morríamos quando o coração parava. Só que hoje a gente já sabe que só vai morrer mesmo quando o cérebro parar. Até porque, com o Espiritismo, nós aprendemos que existe uma conexão entre o corpo espiritual e o corpo material através de um fio, não é? Que na realidade transfere informações de um lado para o outro e que na realidade vai ser seccionado. Quer saber como? Leia o livro Voltei, do Frederico Figner, empresário maravilhoso que trouxe o fonógrafo para o Brasil lá no final do século XIX, que foi dono da casa Edison, que virou a gravadora Odeon, não é? Que foi a segunda, eu acho, a produzir discos cilíndricos. Dá para imaginar que existiram os discos cilíndricos, hoje que nós somos da época do pendrive, não é? Nós passamos pelo disco de areia do tempo do meu avô, que era uma bolacha preta, que os espíritos, através da dona Ana Prado, médium lá do Pará, conforme está preservado num livro chamado O Trabalho dos Mortos, do médico Dr. Nogueira de Faria, que vai contar como que esse judeu, chamado Frederico Figner, depois de perder a filha mais jovenzinha, por causa da gripe espanhola, encontra o tal do espiritismo, porque ele era judeu ortodoxo, porque o catolicismo também não ajudou em nada. E aí um amigo que ele conheceu na passagem vindo
do leste europeu para os Estados Unidos, onde conhece Thomas Alva Edison, que estava lançando o fonógrafo, consegue trazer o projeto para o Brasil, os aparelhos, vai revendê-los na casa que vai construir lá na cidade do Rio, depois de passar algumas semanas em Belém, do Pará, onde conhece o maestro Bósio, que toma conhecimento do desventura do senhor Frederico, da sua esposa, e que escreve para ele, né? Tinha fax, não tinha e-mail, não tinha, só carta, nem telefone tinha direito ainda, né? E aí ele convida o senhor Frederico a ir lá em Belém, porque talvez existisse uma possibilidade dele reconectar-se com a sua filha querida. Filha que vai recebê-lo quando ele estiver velhinho para morrer. Ele desencarna, acorda em estado de coma. E todas as vezes que ele apaga do lado de cá, ele se vê com a cabeça apoiada nas pernas da sua filha, que o está esperando para retirá-lo. E ele vai desdobrar nesse livro, que o Emmanuel a princípio não quis publicar, e para publicar mudou o nome dele de justamente Frederico Figner, para não criar mais complicação para o médium Chico Xavier. Ele inventa Irmão Jacó. E aí o livro Voltei é assinado pelo irmão Jacó, que não é outro senão o Frederico. E o Frederico vai contar coisas incríveis nos momentos que se seguiram a sua desencarnação, já bem velhinho. Vai contar, por exemplo, que quando ele acorda do outro lado, já ao lado da sua filha e ao lado do Dr. Bezerra, ao lado de alguns outros personagens que ele conheceu em vida, porque depois daquele momento em Belém, ele mergulha de cabeça no conhecimento do Espiritismo, torna-se grande trabalhador da Federação Espírita Brasileira, escreve muitos artigos que publica a pagamento em grande jornal do Rio de Janeiro, não é? E quando ele acorda lá do outro lado, ele está muito fraquinho, espiritualmente falando ainda, pelas influências do corpo que estava ficando para trás. Detalhe, quando ele vai ser retirado do quarto em que desencarna, ele queria saber se o chinelinho dele não podia ir, para ver como a gente é apegado nas nossas coisas, né? E aí ele é levado, o Dr. Bezerra sugere que levem-no para dar uma volta ali na orla, para que o ar puro do oceano revigore ele. E ele vai amparado por dois caras, e no lado oposto da calçada em que vem uma senhora meia gorducha, cheia de pacotes. Quando ele vê que ela vem em cima dele, ele fala, ela vai me atropelar aqui, né? E surpreendentemente os corpos se cruzam, porque ele está numa outra dimensão. Quem viu o Ghost do outro lado da vida lembra daquele cidadão que sai correndo pedindo socorro, e vem uns caras em socorro da namorada que está gritando no chão, a Demi Moore, e na verdade o que acontece é que ele é transpassado, porque a diferença vibratória é a mesma que nos separa dos familiares que estão lá em casa, que nos aguardam na hora do repouso físico, para durante o sono, que para nós vai virar sonho, nos levem para passear, conversem com a gente, nos consolem, nos confortem, como estão nas questões 412 a 418, lá do Livro dos Espíritos, Sono e Sonhos. Então, o Emmanuel está falando assim, que nós não podemos deixar de prestar atenção, porque o Satanás que está dentro de nós, e nós sabemos que temos mesmo, né, que são as lembranças e reminiscências de um passado equivocado, de ignorância espiritual, e aquele que está ao nosso lado. Muitas vezes Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, vai apresentar uma coletânea de preces espíritas, que num dos números da Revista Espírita, que é o ano de 1864, que é o ano em que foi lançado o Evangelho, ele fala que, na realidade, ele não queria publicar aquilo lá, mas a insistência dos espíritos mudaram a opinião dele. Então ele publica aquela coletânea, e entre as preces que estão sugeridas está justamente a prece pelo anjo guardião. E aí, surpresas e revelações. Ele fala assim, que além do anjo guardião, que é um cabra lá que assume a responsabilidade de seguir durante a sua existência, tentando evitar que você tropece e caia de novo, não é? Você tem os espíritos familiares, porque a sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, seus ancestrais não morreram, eles estão vivos, às vezes torcendo para que você saia daqui vitorioso, melhor do que eles saíram. Além dos familiares, tem os espíritos protetores, porque às vezes você, antes de nascer, você pediu, olha, eu queria ser médium, eu queria trabalhar num passe lá na casa espírita, só que chega aqui você vacila,
mas os seus companheiros que se comprometeram a trabalhar através das suas mãos, através da sua mente, do seu coração, não desistiram. Você é que não quer prestar atenção. Eu cansei de ouvir nos cursos de formação de médiuns da Casa do Caminho, gente que dizia morrer de medo de espíritos. Os desencarnados, que não fazem mal para a gente, né? Porque os encarnados a gente não tem medo, né? Então, além desses, o nosso amigo Kardec fala que tem os espíritos sedutores, que são aqueles que sabem que você não é essa coisa que você mostra, que no fundo você é ciumento, despeitado, invejoso, que você, de uma certa forma, disputa posições na casa espírita, não é? Às vezes fazendo intrigas, disseminando coisas que é um problema da atualidade. Há um esforço extraordinariamente grande das sombras para desestabilizar tudo e todos. A quantidade de médiuns que se desvirtuam, que se transformam em falsos profetas, da erraticidade, né? Porque quem trabalha com eles são espíritos, muitas vezes, conforme foi dito lá no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, pelo Pedro, repetindo Ezequiel, os falsos cristos e falsos profetas que Jesus já tinha falado lá no Evangelho de Mateus. Eles estariam aí, que o João, na sua segunda carta, capítulo 2, fala: precatai-vos contra os falsos cristos e falsos profetas, capazes de enganar até o mais letrado dos cidadãos. E eles estão aí, agindo, né? Como o tempo já se foi, nós temos que lembrar Emmanuel, que está falando assim, que a gente tem que prestar atenção nessas dicas, que vem da palavra de um amigo, que vem na leitura que você faz, que vem às vezes num programa que você assiste, numa palestra que você assiste, e prestar atenção nisso e transformar isso em ações. Que o que acontece é que o Satanás faz você desfocar. O Satanás hoje tem o nome de celular, de WhatsApp, de Facebook. Ele pega, eu vou ver lá aquela mensagem. Olha aquela, essa puxa para outra. Quando você vê, já passou 4 horas da sua vida que você foi embora, né? Você não fez as suas obrigações. Então, esses são, na realidade, instrumentos criados pela inteligência humana que, infelizmente, nós ainda não estamos usando plenamente do ponto de vista positivo, né? Ficamos mais atentos às coisas negativas que são veiculadas ali, que nos desfocam daquilo que importa. E o pior, sabe qual é? É que a qualquer momento você pode desembarcar dessa para outra, não é? Um ataque cardíaco. Nosso amigo Druso, no livro Ação e Reação, vai falar que a dor é remédio, a dor não é castigo. Então a dor é justamente aquilo que o espírito que está preso na Terra, o espírito que é doente aqui na Terra, o espírito que está estudando aqui na Terra, infelizmente tem que conviver, não é? E ele divide a dor em 3 níveis para encerrar. O nível da dor evolução, que é aquela que te puxa de fora para dentro. A dor expiação, que é aquela que te empurra de dentro para fora. E aí ele faz uma revelação. Existe a dor auxílio. A dor auxílio é aquela que, segundo Druso fala, quando você está se desfocando muito do seu objetivo na vida, os amigos que te acompanham dos bastidores criam algumas situações para que você retorne àquilo que precisa. O que são essas situações? Pode ser um AVC isquêmico, pode ser um princípio de infarto, para você parar um pouquinho, né? Tem uma passagem interessantíssima no livro No Mundo Maior, do André Luiz, onde ele nos vai apresentar um grande especialista nas questões mentais. Um cara que vai dividir o seu cérebro em 3 patamares: o subsolo, o térreo e o segundo andar, o primeiro andar. De cima do supraconsciente vêm as influências para que você, de uma certa forma, se inspire. Do subsolo vêm as lembranças amargas do passado que te arrastam às vezes para situações embaraçosas. E do consciente está a profusão de informações e estimulações mentais que você recebe, que vão revolver as suas emoções, porque a neurociência, que é aquela que aquele pediatra que eu citei há pouco fala, diz assim: olha, na realidade tudo começa na emoção, no sentimento, que constrói o seu pensamento. Então, na realidade, o que nós vamos concluir dizendo é que lá naquele livro, No Mundo Maior, tem a passagem em que o André Luiz acompanha Calderaro até uma casa noturna.
onde está acontecendo lá um baile. Ele fica espantado, porque o André Luiz é do tempo do foxtrot, daquelas danças meio assim do passado, e ele vê aqueles casais aquelas danças meio estranhas, mas ele vê que ao lado de cada um existem entidades invisíveis, estimulando muitas vezes as carícias mais ousadas, os tipos de comportamento assim. Mas isso é o de menos. Ele fala que parecem símios, segundo a avaliação dele no livro. Mas eles vão adiante porque o objetivo deles era um cara que estava ali numa área reservada do salão de baile, chamado Antídio. Antídio era um morador de nosso lar, que voltou para cá para dar sequência no seu processo evolutivo, dentro de programas traçados na espiritualidade, só que envolveu-se novamente com o álcool, porque ele já trazia dentro dele, provavelmente, a tomada de ligação pelos vícios desenvolvidos, as dependências desenvolvidas em vidas passadas. E a descrição de André Luiz impressiona, porque ele fala assim que o Antídio está ali naquele bar, praticamente sozinho dentro do ambiente, exigindo mais um copinho, mais um copinho, mais um copinho. O próprio dono do estabelecimento está pensando se deve dar mais um, mas em tal é a insistência que o cara serve mais um. Mas o Antídio não está só. Existem 4 entidades ladeando-o, e elas, na realidade, se debruçam sobre uma válvula que tem aqui na abertura do estômago, chamada piloro, e aspiram a essência das bebidas que o nosso amigo Antídio está mandando para dentro. E aí, só para terminar mesmo, né, senão vai dar desespero nos irmãos ali, o que acontece é que o Calderaro, a esposa do Antídio, não tinha condições de tocar o negócio e sobreviver. Nós estamos falando em 50 e bolinha. Então, na realidade, ela precisava ser preparada. Então, o nosso amigo Calderaro dá um passe assim na área do fígado do cara que já estava comprometido com a cirrose, e o cara dá um grito e cai no chão como se tivesse um ataque cardíaco. Levado para o hospital, fica várias semanas hospitalizado, e na realidade o que acontece é que a esposa dele vai ter que se inteirar como é que funcionava a empresa que o marido tinha. Eu agradeço muito a atenção dispensada, espero que tenha sido útil para vocês, deixei um monte de pistas aí, muita paz, e que Deus abençoe meu querido irmão ali, não é? Abençoe o nosso irmão, que aqui é a mola propulsora da instituição. A prece, vamos fazer agora, não é? Mentalizando a figura de Jesus, divino amigo, o amigo certo das horas incertas, para que num só pensamento, num só sentimento, elevemo-nos até os planos superiores da vida, até Deus, nosso Pai, expressando a nossa profunda gratidão por mais essas gotas que recolhemos aqui hoje, em forma de informações, ideias, de exemplos, para que elas nos fortifiquem, para que elas nos animem, nos motivem a seguir à frente na direção do amanhã, na certeza de que além de todas as dores, todas as dificuldades, todas as aflições, todas as angústias, existe uma lei soberana, misericordiosa, perfeita, que na realidade não nos dá sobrecargas além daquelas que possamos carregar. Que consigamos, com aquilo que já sabemos, dentro das nossas limitadas possibilidades, irradiar com as nossas palavras, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, a mensagem bendita da terceira revelação, que é o Espiritismo, revivendo os ensinamentos de Jesus aqui na Terra. Que a providência divina fortaleça ainda durante muito tempo nosso irmão Miguel, nosso irmão Virgílio e todos aqueles que se multiplicam nos braços que fazem essa instituição seguir na direção das necessidades alheias. Em seu nome, Senhor, pedimos permissão para encerrar o trabalho de hoje. Assim seja.